Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenho a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. O Deus verdadeiro é o Deus de vivos e da vida. Cristo vive hoje e sempre, e nele encontramos a promessa da vida sem fim, pois o centro da mensagem pascal é a vida nova de Jesus e de seus seguidores. E o evangelho desta quarta-feira, dia 3 de junho, é o evangelho de Marcos, o capítulo 12, versículos do 18 ao 27. Uns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando a mulher sem filhos, ele deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O mais velho casou-se com uma mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo, então, casou-se com ela e igualmente morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 irmãos deixou descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ela será a esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu: acaso não estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos. Estais muito errados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje podemos mais uma vez observar uma nova armadilha que fizeram para tentar pegar Jesus. E eles não desistiam, e desta vez escolheram aqueles que eram os representantes da classe alta. Os saduceus eram membros de um partido político-religioso, cujos membros eram os ricos latifundiários, ou seja, os donos de terra. Comiam junto com os dominadores romanos e colaboravam com os invasores romanos em troca de favores. E como acompanhamos no Evangelho, eles inventaram uma história de 7 irmãos que, embora cheios de saúde, morreram um a um, porém antes casaram-se com a mesma mulher, de acordo com a lei da época. E mais uma vez, Jesus desmascara os seus adversários, mostrando a eles que na outra vida, ninguém estará preocupado com bens materiais, nem com a vida conjugal. Pois o que permanece para a eternidade são os atos de amor que constroem a vida, e não os interesses econômicos com seu apego aos bens materiais. Queridos, foi uma resposta direta, uma resposta de claro entendimento para todos. O alcance do argumento de Jesus era bem mais amplo do que aquele contexto de ressurreição que para os fariseus que acreditavam que a ressurreição fosse apenas um prolongamento da vida presente, uma espécie de plenitude dos prazeres terrenos.
Mas para Jesus, queridos, quem morre entra na vida eterna numa contemplação da vida divina. O mundo futuro não consiste na continuação da vida atual do corpo, por isso não precisam de casamento. Jesus, porém, não esclarece que tipo de corpo teremos, mas apenas afirma que seremos iguais aos anjos e faremos uma comunhão com Deus, ou seja, viveremos a vida do próprio Deus. E o mistério da ressurreição foi explicado por Jesus, sobretudo com a sua própria ressurreição. A partir da Páscoa, os apóstolos passaram a chamar-se testemunhas da ressurreição e também dela fizeram o centro de toda a pregação e o fundamento da fé cristã. Assim, Jesus ressuscitou dos mortos, o que nos faz entender, compreender que Jesus distingue entre os dois tempos, o presente na carne, que é marcado pelo ter, pelo possuir e pelo poder. E neste tempo, tudo é transitório, é marcado por inúmeras separações e a mais sentida delas é a morte. E o outro tempo, queridos, vem marcado pelo dar-se e dar a vida. E Deus dá a vida, uma vida que não conhecerá mais a morte. E Deus dá-se a si mesmo, fazendo com quem se revestiu da eternidade uma só comunhão. E embora conservando nós nossa identidade de criaturas, que Jesus chama de filhos de Deus, seremos iguais aos anjos. Iguais aos anjos, porque a vida que recebemos através da geração carnal, como pensam os fariseus e ensinavam ao povo, é mediante a graça da ressurreição, na ressurreição de Cristo. E participando da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que participaremos do mistério de sua filiação divina. E podemos entender também, queridos, que se a ressurreição consiste em estar sempre com o Senhor, ou viver neste mundo exclusivamente para o Senhor e com o Senhor, já tem o gosto da eternidade. E a certeza da ressurreição não deve ser apenas uma realidade que esperamos, mas sim deve ser uma realidade que influencia desde já a nossa existência terrena. Pois é o horizonte da ressurreição que deve influenciar as nossas atitudes. É a certeza da ressurreição que nos dá a coragem de enfrentar as forças da morte que dominam o mundo, do ter, do ser, do poder indiscriminado, de forma que o novo céu e a nova terra que nos esperam comecem a desenhar-se desde já. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, viemos do Deus da vida, e com a morte voltamos para Ele. A morte é o encontro maravilhoso com os amigos, com os parentes, na visão beatífica do Pai. E para este encontro, queremos nos preparar cada vez mais e mais na companhia do nosso melhor amigo, Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade, a vida, e devemos, graças a Deus, pelo dom da vida e a garantia da ressurreição em Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado pela agradável companhia e obrigado também pelo like que estão deixando neste vídeo, pois desta forma ele será visto por mais irmãos e irmãs que ainda não conhecem a palavra de Deus ou não conhecem o Evangelho do dia. Muito obrigado por fazer parte desta obra evangelizadora. Se inscreva no canal também para quem ainda não é inscrito e compartilhe ele com seus amigos, com seus familiares. Sinta-se à vontade também para deixar o pedido de oração nos comentários, que sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro aqui no canal, se assim Deus permitir, e um ótimo dia.